Oi, pessoal. Vamos ver se a gente consegue entrar agora com a Juliane. Oi, Ju. Vamos lá. Ju, pede para entrar aí. Oi, pessoal, boa tarde. Agora sim, vamos ver. Aguardar a Ju entrar. Oi, tudo bom? Oi, Ju, tudo bem? Deu Tudo certo certo? agora, né? Deu tudo certo. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar então. Uhum. Oi, Rodrigo, boa Ah, tarde. Rodrigo, Vinícius, vamos ver se aparece mais alguém também. Annelise, minha colega. Vamos lotar, gente, a pauta é quente. É um assunto super importante que a gente não abordou ainda esses dias, né? Mas já está na Pois hora da é. gente começar a falar. Tem muita coisa para falar. Esperar mais um pouquinho aí, ver se entra mais alguém para a gente começar. 6:03. Diogo, olá, Diogo, tudo bem? Estamos aguardando um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a conversar com a Ju. A gente pode começar se apresentando, né, Ju? Eu Aí acho depois que o pessoal vai podemos já chegando. fazer as apresentações. Primeiro, é uma honra estar conversando com você. Fiquei bem feliz de você ter aceito o convite para a gente falar desse tema tão importante agora, né? E eu gostaria que você se apresentasse, então. Depois eu me apresento, pode ser? Pode ser? Uhum. Bom, eu sou a professora Juliane, da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu leciono para ensino superior, nas fases iniciais, trabalho com os cursos de engenharia e eu leciono as disciplinas de desenho técnico e geometria descritiva. Eu já tive experiência em ensino médio, então esse assunto de educação ele é um assunto que me interessa bastante, principalmente a educação de ensino básico e eu trabalho mais com a parte também, eu relaciono muito a parte de desenho das minhas disciplinas com os conteúdos de matemática, uma vez que eu trabalho com a formação de engenheiros, né? Então, eu gosto de trabalhar bastante com essa parte de ensino básico e também porque eu gosto, foi onde eu comecei a minha carreira, né? Eu comecei pelo ensino médio, comecei dando aula no ensino médio técnico, na verdade. Também nessa parte de desenho e geometria. E hoje eu estou trabalhando, desenvolvendo um trabalho junto com o Partido Novo. Eu sou integrante da Comissão de Educação do município e eu estou trabalhando mais com a parte de avaliação de qualidade das escolas, com a parte de monitoramento dos dados de IDEB das provas do SAEB, que é onde a gente faz o monitoramento do conhecimento de português e matemática dos alunos. Ok. Bom, meu nome é Catarina, também conhecida como Cacá de Paula, e eu estou muito envolvida agora nessa temática de educação. Eu sou postulante do Novo, sou formada também em engenharia de pesca e pós-graduada em saúde ambiental, pela Fiocruz, formada no Amazonas e estou aqui em Florianópolis há 12 anos. E aqui uma das minhas funções principais está ligada à educação dos meus filhos formal e não formal. E uma dos meus estudos que eu tenho agora intensificado está na área da educação, porque é assustador os dados que a gente tem.
E eu acho que a partir dessa situação que estamos vivenciando agora, precisa ter uma intensificação realmente no comprometimento das pessoas. Por isso que eu achei que era importante a gente abordar essa temática nesse momento. Então, Ju, para começar, eu acho que a gente pode falar um pouco dos resultados do PISA, que a gente teve agora em 2018, e também de um dado que a Priscila falou, a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, que é um dado que realmente assusta, em que apenas 9% dos alunos que concluem o ensino médio, eles têm um aprendizado mínimo em matemática, que é justamente a disciplina que você está envolvido. Isso é assustador. Apenas 9% desses alunos de ensino médio saem com o básico em matemática. E temos também os resultados do PISA, que são também bastante assustadores, em relação aos ensinos de ciências, matemática também e leitura. O que tu poderia me falar um pouco desses dados que você trouxe também para a gente naquele trabalho que você fez para o Novo, como assessora? Então, os dados do PISA, né, esses dados que a Priscila mencionou, são os dados de 2018, do último exame que foi divulgado no fim do ano passado. E o que acontece é que assim, o Brasil, apesar de ele ter apresentado uma melhora na nota, uma ligeira melhora em relação aos PISA anteriores, né, que os nossos alunos brasileiros prestaram o exame, ainda assim nós estamos abaixo da média dos países da OCDE, ou seja, esse é um resultado insuficiente, que demonstra insuficiência de conhecimento. E o que seria essa insuficiência de conhecimento? Um aluno nosso do Brasil, isso daí até está num dos relatórios do MEC, e no plano de alfabetização também e de letramento, que um aluno nosso de matemática, por exemplo, ele não sabe avaliar valores de produtos no mercado, se um valor é barato ou caro, ou quanto que vai dar a conta dele no mercado. E isso é uma operação que é muito básica, trivial para você sobreviver, você viver no seu dia a dia. E o aluno, assim que ele sai do ensino fundamental, não sabe fazer isso, então a situação ela está bem gritante. Então é um exemplo de falta de conhecimento. Ou também a pessoa demora muito para fazer a conta, porque quando a pessoa ela demora para fazer esse tipo de operação matemática que eu acabei de falar, a criança no caso, né, é um sinal de que ela até tem o conceito, porém ela é o que é chamado de, ela não tem aquele conhecimento funcional. Ela não consegue fazer aquela operação de forma tão rápida e eficaz. O conhecimento dele não está bem consolidado. Então, quando a gente traz esses dados para esse momento que nós estamos vivenciando agora, em que todo mundo teve um susto com essa pandemia, tudo parou, inclusive as escolas, e os pais ficaram bastante perdidos. Bastante perdidos porque teve que fazer toda uma adaptação. Uma parte da população perdeu seu emprego, né? Perdeu sua renda, que aí gerou uma nova preocupação, tornou o caos maior, e outra parte teve que se adaptar home office e junto com os seus filhos, né? Ninguém pode sair, praticamente, tem que evitar sair, o hashtag fica em casa veio muito forte, e tivemos que todos nos adaptar a essa situação com os nossos filhos. Adaptação, né? E ainda assim, eu sinto, conversando, agora, depois de um mês que teve o decreto, que foi do dia 17 de março, agora fez um mês, né? Justamente anteontem fez um mês, chegou um tempo agora de se reorganizar. Então, eu entendi que esse primeiro mês foi um primeiro passo para essa organização. E foi tudo muito confuso. E ainda é. Então, quando eu vi, por exemplo, alguns pais muito preocupados porque perdidos, sem saber o que fazer, como conduzir esse trabalho em casa com as famílias, com os filhos, e alguns pais já admitindo a possibilidade
de perder o ano, não, aí prefiro perder o ano do que ter um ensino. Eu fiquei bastante assustada com isso, porque acredito que tenha que ter um esforço em conjunto de todas as pessoas para que a gente possa achar um caminho comum, que a Priscila chama aí de uma avenida, né? De ter um foco principal para que isso não se perca. No primeiro momento foi um susto, depois as pessoas, aos poucos, estão se organizando, se adaptando, e a nossa proposta hoje é discutir um pouco isso, como é que ficou a escola pública, a escola privada e a rotina que a gente está estabelecendo nas nossas casas, né? Então, por exemplo, a escola privada, ela está trazendo, logo no início, eu percebi que tem algumas escolas privadas que foram à frente desse processo e começaram a trazer as aulas remotas, as possibilidades, N possibilidades, e inclusive professores já produzindo aulas para os alunos. Outras escolas ficaram com algum sistema, assim, como, por exemplo, dos meus filhos, que tiveram aulas também via internet, tem aulas também via internet, mas mais para acompanhamento do conteúdo, não exatamente uma aula. E agora, essa semana, saiu novas normas e providências da escola, no sentido do professor, de cada turma, produzirem suas próprias aulas e fazerem um contato direto com o aluno, que eu achei bem legal. O que tu acha dessas aulas a nível de internet? O que poderia comentar sobre isso daí? Que você também que está já produzindo algumas aulas no YouTube, né? Então, nós temos diversas situações, né? Cada escola tá num passo diferente. E o que eu acho de tudo isso, né? Em primeiro lugar, a gente está numa situação bem adversa e que está complicada para todo mundo. Eu vejo muitos colegas educadores ou especialistas em educação, que foi um pouco que eu senti da Priscila Cruz ali na entrevista do Roda Viva, que eu tenho achado que tem muitos especialistas ainda protegendo um pouco a escola, né? No sentido de que tipo de proteção, no sentido de dizer que as ações elas têm que ser bem planejadas, elas têm que trazer resultados de longo prazo. Isso não está errado, porém a gente está diante de um cenário adverso e que a gente tem que agir imediatamente. No caso de educação, é muito pior um aluno ele ficar parado do que o aluno ele ficar fazendo alguma atividade. Então, assim, nas ações de curto prazo na educação, elas têm que ser rápidas, elas têm que, mesmo que você não vá agir completamente certo, né? Porque nós, professores, nós temos nós nos cobramos muito, né? É um hábito do professor. E com isso acontece de o professor querer dar a sua aula perfeita, mas às vezes não tem tempo suficiente. E é muito melhor você agir, você fazer nem que seja algo mais ou menos bem feito, mas não deixar aquele aluno ocioso. Imagina o retorno das aulas, como que vai ser. Eu estou super preocupada com o retorno das aulas. Eu não posso dar aula porque a minha instituição ela coloca como uma resolução de interrupção das atividades de ensino, tanto na forma à distância quanto na forma presencial. Eu dou a aula do ensino presencial, mas eu estava me sentindo super à vontade na aula à distância e estava vendo isso como uma oportunidade. Tanto é que eu comecei a produzir material mesmo antes dessa resolução sair. Assim que veio o aviso da pandemia e que a gente tinha que tomar providências para, assim que as aulas presenciais foram canceladas, eu passei a desenvolver material, comecei a estudar novas ferramentas, eu aprendi um monte de coisa nova. E mesmo com a interrupção, eu decidi continuar produzindo material. Por que isso? Porque eu não quero que o meu aluno ele fique ocioso, eu quero que ele tenha um material de retorno para que no retorno ele consiga recuperar da melhor forma possível todos os conteúdos. E eu noto, e quanto às escolas de ensino médio, fundamental e técnico, eu tenho visto diversas situações.
Eu vi o material do pessoal do Ensino Técnico Integrado, do IFSC, que é o ensino médio combinado com técnico lá. Eles estão produzindo materiais maravilhosos no YouTube. Eu já vi algumas videoaulas deles e eles estão com um material muito legal. E isso que boa parte das aulas deles são práticas, e mesmo assim eles estão conseguindo adaptar o ensino, fazer a adaptação do ensino. Eu estou falando do integrado, não estou falando do ensino superior, né? Estou falando já Sim, trabalho com os adolescentes. sim. Eu verifiquei também que tem muitas escolas, que as escolas particulares, lógico, como elas já tinham infraestrutura melhor, elas conseguiram lidar, elas estão conseguindo se adaptar um pouco melhor. Algumas escolas já tinham de ensino fundamental, médio e infantil, já tinham estrutura para EAD, mas mesmo essas escolas, elas não conseguiram, elas tiveram um pouco de dificuldade de planejamento em virtude da pandemia, que a pandemia é um evento inesperado. E lógico que Sim, no evento inesperado tu não tem como ter o planejamento. Então, não tem, é errado a gente dizer, o problema foi para o planejamento. Não foi, porque é uma situação que pegou todo mundo de surpresa. beleza. Sim, Você pode fazer um planejamento de longo prazo, né? E tentar lidar com as adversidades da pandemia, mas para as ações de curto prazo, não. Pegou todo mundo de surpresa. Aí o que eu acho que seria a melhor opção para a escola é a escola não ficar parar, não deixar os seus alunos ociosos. E no caso dos menores, né, ensino fundamental, ensino infantil, né, ah, esses casos são os casos que estão um pouco mais complicados. Por quê? Porque os alunos do ensino fundamental, né, e do infantil, eles não estão maduros ainda, então eles ainda dependem muito dos pais. dos Então, pais. esses casos esses casos sim são os que mais precisam do esforço conjunto, porque o ensino médio, o aluno já, o adolescente, ele já tem uma certa autonomia. E ele está se preparando para o vestibular, então ele já tem um compromisso mais forte, ou o Enem, né? E no caso do ensino fundamental e do infantil, aí no caso do infantil é o mais complicado porque a criança ainda vai estar aprendendo a se alfabetizar e vai estar aprendendo os números básicos. Então, os pais eles têm que dar todo o suporte do mundo nesse momento em que não tem o ensino presencial, mas também tem que ter uma orientação forte dos professores, são as categorias de ensino que mais dependem da orientação dos professores, porque tem muitos pais que não sabem como conduzir a parte intelectual. E a Sim, escola ela tem o maior papel dela é trabalhar com a parte intelectual, enquanto que os pais eles vão trabalhar mais com a parte dos valores, sim. né? No caso do Acho, ensino fundamental, eu vi muita crítica de desorganização da parte da escola, inclusive de sim, escolas referência da cidade. sim. E no É, caso das escolas públicas, o que eu estou dando panorama geral assim de tudo que eu pesquisei para preparar o nosso material aqui. E perfeito. no caso das escolas públicas, aí tiveram os decretos, né? E as leis os decretos municipais, em que se permitiu, ficou muito naquela vamos lecionar EAD, não vamos lecionar EAD. Essa semana é a, que veio algo mais sólido, né? Em que se permitiu o EAD por parte do município, né? No estado já desde a primeira semana de quarentena já estava permitindo o EAD, mas num primeiro momento não. E no Sim, caso do município, essa semana é que a prefeitura e a Câmara liberaram o ensino EAD e autorizaram as escolas a se preparar. E uma delas que já começou a se preparar, já começou a ver alternativas, é a escola lá da Costeira, a adotiva Liberado Valentim. sim. É importante a gente colocar essa situação, porque quando eu comecei também a estudar esse tema, me chamou bastante atenção, o estado do Amazonas, ele saiu à frente, com as escolas, com as aulas em casa. E eles fazem a transmissão através da rede pública
da TV pública, que é associada à TV Brasil. E outros estados, a Priscila também citou outros estados que já estão fazendo essas aulas, e como ela bem cita, não existe um modelo agora perfeito. Na verdade, os estados, os municípios estão experimentando o melhor caminho para a característica local, daqueles estudantes daquela situação. Então, o Amazonas, por exemplo, Manaus tem 2 milhões de habitantes, e você tem o Amazonas, um estado que tem distâncias enormes e que precisa desse suporte da TV. Eu pesquisei aqui também, havia uma TV aqui na UFSC, né? E ela está fechada, ela está parada, o que é uma pena, porque também poderia estar servindo de suporte para as famílias Sim. que não têm condição de acessar uma internet. Isso sim é fundamental, porque o que eu percebo é que agora, nesse segundo momento do susto, depois que passou o susto, as famílias começaram a se organizar, as famílias que têm essa condição, que têm a internet, o computador, têm esse acesso, está sendo mais tranquilo conduzir esse processo. Mas a gente tem aquela parte da população que não tem um acesso livre à internet, mas que também, como a própria Priscila falou, poderia ter sido resolvido. Hoje tu sumiu aqui. Ah, é. Oi, Não, é que voltou. eu apertei aqui no botão errado, mas pode A, vir. a Priscila cita também que isso poderia ter sido resolvido com um acordo com a rede de telecomunicação. Então, assim, saídas tem. E agora, o que eu penso também, conversando com uma professora da rede privada, que já iniciou o trabalho logo no início, que começou a quarentena, a escola foi muito rápida na decisão, porque o medo, ele paralisa. Então, todo mundo ficou muito assustado, todo mundo ficou, e agora? E ficou naquilo, esperando que alguém tomasse que desse um rumo, como você falou, a Priscila também citou, é muito importante que tenha referência. Então, a organização da rotina em casa, as famílias vão ver como que fica, cada família vai ter um nível de organização. Mas é necessário ter esse ponto de referência, né? O que vai priorizar? Por exemplo, no meu entender, eu acho que português e matemática são as disciplinas chaves. Português, matemática e leitura. Todo o resto, ele pode ficar para depois. Até porque todo o resto, história, geografia, é só uma questão de leitura e interpretação. Então, o que não pode faltar, o que eu entendo com as famílias em casa, é português, matemática e leitura. E tem que ter um esforço, um comprometimento, tanto das famílias, os pais, e isso agora ficou mais iminente de você não deixar a educação formal ser feita só pela escola, como ela mesma falou, 50% dessa parte do aprendizado, ele se deve à participação das famílias, então eu não posso jogar toda a responsabilidade para as escolas, depende muito mais dos pais em casa, por isso a gente tem também o modelo do homeschooling, que dá certo para algumas famílias que têm maturidade, que têm formação para dar. Eu também estudei agora, achei bem interessante que lá no Amazonas, esse professor que participa desse aula em casa, dessas aulas de rede de transmissão, ele também começou a pesquisar o Flipped Classroom, que eu achei muito legal, essa metodologia, que ela precisa ser repensada, precisa ser melhor discutida. Eu acho que agora deu abertura para novas metodologias de aprendizado, de ensino. A gente não pode mais virar as costas, porque a gente se colocou numa situação que a gente precisa, não tem mais para onde correr. A gente precisa retomar agora essa discussão, eu acho que a gente está no momento dessa discussão mesmo, e desse aprendizado. Então, professores que se estão colocando esse desafio, como você fez agora, como essa minha colega que é da rede privada, como esse professor lá no Amazonas, que estão se colocando esse desafio de aprender novas tecnologias para não deixar, não abandonar o seu aluno, não largar. É isso que precisa, que eu acho, esse compromisso. E desenvolver e realmente se lançar esse desafio, como você fez, porque não é fácil. O professor não teve realmente na sua formação ser um youtuber, mexer com essas tecnologias Teams, o Google Class, que é o que ele está fazendo lá no Amazonas, e que no início você tem uma certa resistência dos jovens, depois começa a funcionar. Quando eles começam a ver o resultado, que inclusive tem um depoimento de alguns alunos que dizem, olha, tem algumas meninas e meninos que falam qual foi a vantagem e a desvantagem de fazer esse estudo remoto, né? De trabalhar com o Google Class.
definição dos horários, então você ter essa independência para você estudar, maior concentração, porque tem salas de aulas que são cheias de alunos e às vezes é muito barulho e tem aquela bagunça, aquela situação que é normal dos jovens, que às vezes o professor tem dificuldade de mediar esse conhecimento. Então, é um novo desafio. E em muitos lugares vai dar certo, que já está dando certo, e que a gente precisa repensar. Eu achei muito legal essa possibilidade que está sendo desenvolvida lá, e que você está fazendo também, escolas privadas estão fazendo, e que a gente precisa também trazer as escolas públicas, e por que não? Os professores têm condições, eles têm capacidade, eles podem, são iguais aos outros lá em cima. É numa escola pública, é um professor de uma escola pública que tá dando certo, e ele começou a desenvolver muito antes, inclusive, dessa crise da pandemia. Então, na verdade, veio só convergiu, né? Chegou no momento certo. E eu acho que nesse momento, a escola pública, por exemplo, existe uma outra situação. Existem alguns pais também que são resistentes ao uso da internet. Ah, não, mas eu não vou usar meu celular ou não tenho computador. Mas a gente pode pensar numa possibilidade de estar também trabalhando, produzindo com materiais impressos. O mínimo possível, coisas mais enxutas, com pequenas orientações, coisas fáceis de compreensão, para que realmente estabeleça essa rotina em casa, né, com os pais. Sim, a questão da escolha do material, eu acho assim, ó, que uma das resistências de muitos colegas que eu vi era quanto aos materiais, porque a gente vê que muitos colegas querem produzir um material bem atrativo, bem legal, só que eles ficam com receio de não ter tempo suficiente para aprender, aí de não conseguir produzir esse material. Então eles preferem às vezes não produzir o material em vez de produzir o material, mas um material mais simples, que eu acho que é o caso de quem não se adapta bem à tecnologia, né? Porque a gente tem colegas que são muito bons no ensino à mão, por exemplo, Sim, e tem outras partes assim no meu caso, desenho manual, né, por exemplo, e tem outros colegas que não só a questão de adaptação, mas eles podem e tem alguns conteúdos que são de ensino à mão. Eu, por exemplo, eu interrompi as minhas atividades num conteúdo que eu era obrigada a ensinar à mão, mas aí eu peguei um lápis e papel e fiz um videozinho lá com a mão mesmo. É uma forma, é uma estratégia de ensino, né? Então, a questão é, o professor ele tem que direcionar bem a sua estratégia e outra, ele tem que conhecer os seus alunos, seja o professor tutor que vai dar aula particular, né, que é um caso que seria apropriado para um homeschooling. É importante também falar para os pais que homeschooling não é necessariamente só a educação pai. dada pelo pai e pela mãe, né? O conhecimento intelectual não é só dado pelo pai e pela mãe, ele pode ser também através da contratação de um tutor. Sim. E isso aí é uma coisa que não tem ficado bem claro nessas Uhum. estratégias de ensino domiciliar que a gente está passando, nesse ensino domiciliar impositivo, né, que é a situação que a gente está passando agora. E também o professor, ele sabe, ele conhece o seu público, o seu aluno, ele vai saber como atrair melhor o seu público, o seu aluno, qual que é a melhor forma de passar o conteúdo, né? Faz parte do trabalho dele fazer essa descoberta. E, então, Sim, no caso, aí ele vai escolher. Às vezes ele não lida bem, não se dá tão bem com o material, mas ele sabe atrair o aluno com uma tecnologia, por exemplo, que a gente sabe que os mais novinhos eles gostam mais de tecnologia. Mas a gente sim, sabe também que às vezes a aula do professor ela fica muito mais atrativa com um material mais simples do que um material com tecnologia que ele não saiba usar, sim, né? Ele que vai saber cativar o aluno dele. Então, sim, essa questão, a escola ela tem que ficar bem atenta, os professores têm que ficar bem atentos, né? E agora, nessa época de adversidade, a gente vai ter só um desafio a mais,
mas a gente não pode deixar de cumprir as nossas obrigações, né? Sim. E E os uma coisa que pais, eu queria, e uma coisa que eu queria te perguntar, Cacá. Tu com 3 filhos, como é que tu tá fazendo na tua casa? Isso aí eu acho olha, que esse é que eu acho que a pele em é uma jogo é o legal loucura. para nossa conversa. Olha, eu adoro, porque assim, eu gosto de estudar, então essa é a diferença, né? Cada vez que eu pego alguma coisa, inclusive com eles, eu me reinvento, né? Inclusive na tecnologia. O meu filho, um dia desse, estava me ensinando, meu filho de 10 anos agora, ele estava me ensinando. Ele já, mãe, é assim que tu vai gravar a tela, o gravador de tela, né? Eu achei muito legal, porque eu também estou aprendendo com ele. Então, assim, eu sou suspeita porque eu adoro estudar. Então, quando eu sento com eles, eu me sinto, de certa maneira, uma professora mesmo. Me sinto capaz de dar o conteúdo, me sinto segura. Inclusive, eu falei no grupo das mães, eles estudam na escola, eu não pedi uma homeschooling ainda, né? Mas, e nem vejo que seria o caso, mas eu adoro a escola, eu adoro a metodologia da escola, o conjunto da escola, o espaço, então tem essas outras coisas, né? É, mas eu fiquei, algumas pessoas falaram, não, mas eu acho que esse ano dá por perdido. Eu falei, como assim? O ano está só começando, né? Eu não vou deixar todo o meu esforço, essa energia que eu coloco aqui em casa, da disciplina, da importância do estudo, vai manter, vai manter. Claro que a gente não consegue dar conta. Eu acho que é importante o empenho do professor, valorizar o professor. Ele tem as metodologias, ele foi formado para isso, mas no momento desse, a gente tem que fazer esse esforço. Não é fácil, mas a minha menina mais velha, que está no nono ano, ela já tem toda uma autonomia. Então, na verdade, ela só traz para a gente uma dúvida ou outra na matemática, né? No português, numa coisinha ou outra. Nas outras matérias ela já domina, ela já tem essa autonomia de sentar e fazer o que tem que fazer, de cumprir a rotina. Os pequenos é um pouco mais difícil. E assim, eu queria dizer que não necessariamente a gente tem que cumprir aquela rotina que é da escola, toda manhã, toda tarde. Em casa, a coisa é completamente diferente, porque eu também tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas obrigações, né? O pai também está trabalhando em casa, está fazendo home office. Então, quer dizer, a gente precisa estar adequando o tempo. E cada família tem a sua, que se entende, né? Cada família que se conhece melhor. Não dá para. A gente não vai cumprir aquele período que está lá bonitinho, né? Às vezes é 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, à noite, no final de semana. Então, é assim que a gente faz. Então, tem um momento que eu estou seguindo as orientações via internet, só que agora vai mudar, essa semana vai passar a ter aula com os professores mesmo, de cada salinha. Eu achei muito legal, porque é muito importante que o professor crie vínculo com o seu aluno, e isso também, eu penso também para a escola pública, mas aqui em casa eu senti que a leitura da minha pequena melhorou, por incrível que pareça. Um dia desse eu sentei com ela para fazer a leitura, e ela foi, eu falei, nossa, melhorou a leitura. Então, eu acho que é não parar a leitura, não precisa ser a ferro e a fogo, mas é importante estabelecer uma rotina de estudo. É importante que a criança entenda que continua, muito embora ela não esteja no espaço lá, mas em casa a gente não fazia as tarefinhas de casa, não fazia os deveres para o outro Uhum. dia, fazia os trabalhinhos. Então, aquele horário, o horário reduziu, porém, aquele horário ele tem que ser qualitativo. Você tem que focar realmente naquilo que é importante. Então, por isso que eu digo, português, matemática, leitura. E nesse aspecto a gente pode até anotei algumas coisas, porque nesse aspecto você falou, né? Ir na vendinha, trabalhar matemática, trabalhar com a questão do dinheiro, né? Da contagem, a música, a leitura, o teatro, os jogos de tabuleiro. A gente tem falado muito aqui em casa e tentado trabalhar com eles a questão dos jogos de tabuleiro e não deixar essa parte parar. Eu acho que isso é muito importante, né? Uma outra coisa também que eu queria, a gente já está indo praticamente para o finalzinho da nossa live, mas uma coisa que eu acho muito importante é a participação das famílias na escola. Pela minha experiência, eu vim de escola pública, participei de associação de pais e professores, agora eu estou na escola privada. Então é legal porque a gente consegue fazer esse comparativo, né? Da participação, da atuação. É muito baixa a participação das famílias nas escolas públicas. E aí complica. Por quê? Essa relação ela precisa ser melhorada. Mas não é só porque os pais não querem. Muitas vezes a escola não acolhe. É muito mais fácil a escola se Uhum. fechar.
e tomar uma resolução unilateral. Não ouvir críticas, não querer a participação, porque acaba incomodando, porque eu acho que pai e mãe precisam incomodar mesmo, no sentido de que cobrar aquilo que precisa ser feito, né? Então, por exemplo, o que eu estou percebendo agora? Uma mãe de uma escola pública estadual já foi lá procurar, olha, eu não consigo usar a internet e o celular, eu gostaria de material impresso. Já teve um nível de dificuldade. Então, é isso que eu trago. Uhum. A escola pública agora precisa assumir o seu papel. Passou o primeiro momento de susto, ok, todo mundo teve susto, agora é se encorajar, é tomar realmente a frente desse processo, se preocupar com os seus alunos, porque cada escola sabe do seu público, sabe onde encontrar, existe tecnologia, você pode imprimir o material, deixar disponível e entregar para a pessoa com orientações mais bem definidas, objetivas e fáceis, mas não deixar as famílias ah, abandonadas mesmo nesse sentido, né? Não, agora é a hora que a escola ela tem que assumir o seu dever de dar um norte para as famílias no sentido de Exatamente, ensino, né? E ainda mais exata, que aqui no Brasil o homeschooling ele é proibido por lei, né? Segundo a decisão do recurso lá do STF que proibiu o homeschooling em 2018. Então aqui ó, a gente já vê um problema de legislação de que para as famílias que seriam mais independentes, né, que poderiam educar os seus filhos com homeschooling, até controlando os seus orçamentos, elas não têm esse direito, elas são obrigadas a estar vinculadas à escola, né? sim. E E agora a muitas vezes gente está numa situação de que que precisa essa fazer. decisão ela tá tirando a liberdade de algumas famílias, Sim, foi né? excelente você ter tocado nesse assunto, porque Uhum, é, eu acho que nós estamos, inclusive, no momento propício para começar a amadurecer essa questão, né? Não uhum. vamos fazer, com certeza, de uma hora para outra, não é qualquer família que vai se sentir capaz de assumir esse papel em casa, porque isso vai depender da característica de cada família, mas ela pode dizer se ela pode ou não, né? Então, isso que é Isso. mais importante. Eu E acho, não, te pode falar. interrompendo um pouquinho, Cacá, é que eu acho que uma coisa que tem que ficar bem clara para o público é que quando se defende homeschooling, isso aí é uma confusão grande que as pessoas fazem, quando se defende o homeschooling, não é, defender única e exclusivamente o homeschooling e proibir o professor de entrar na vida dos alunos e das famílias, na educação dos alunos e das famílias. A questão é que é tirar ou não a liberdade de quem pode fazer isso, né? De quem pode educar os seus filhos em casa ou de quem pode contratar um professor para educar os seus filhos em casa, né? Sim. Só que a gente sabe que no caso, por exemplo, das famílias mais pobres, que as origens às vezes não permitem que elas tenham, que as futuras gerações, as crianças no caso, elas tenham capacidade de melhorar o seu conhecimento intelectual para poder melhorar suas oportunidades, nesses casos a presença da escola ela é super importante. Super Então, importante. o que a gente defende aqui é a liberdade de opções, né? É Sim, por isso que sim. essa questão do homeschooling, né, a proibição hoje, por exemplo, numa época de pandemia, a proibição que foi lá em 2018, ela agora está fazendo diferença aqui, numa situação extraordinária em que não se pode ter ensino presencial, né, por exemplo. Pois é, mas eu estou adorando, Uhum. porque, muito embora eu não estou, assim, acho que coisas ruins da pandemia, nós estamos cheios de informações, não precisa nem a gente estar falando isso Sim. aqui, né? Mas É. a nossa proposta é justamente trazer novas discussões, né? É, se reinventar, pensar novos desafios, né, para os pais, para os professores, né, que tem um papel super importante na parte de educação básica, principalmente, para as escolas, né? E eu acho que sair um pouco desse gesso que a gente está há tantos anos do ensino tradicional. Nós estamos paralisados e estamos com problemas na educação há muito tempo. Isso se reflete nos dados. Então, alguma coisa
não está indo bem. Aliás, muita coisa não está indo bem, da parte de aplicação dos recursos, formação dos professores, relação de escola-família, que não funciona muito bem. Então, assim, você vê a participação é muito pequena das famílias, assim, você tem 2, 3% no máximo de famílias que participam de uma reunião em escola pública, eu sei disso, porque eu fui da Associação de Pais e Professores, eu tenho amigas, mães que participam e me relatam muito também de outras escolas. Então, essa relação precisa ser mudada. Precisa ter uma aproximação, precisa ter esse envolvimento, ter esse compromisso, tanto das famílias quanto dos professores. E aqui, eu não sei se gostaria de falar mais alguma coisa, Ju, para a gente já... Eu gostaria de passar algumas dicas, né? Eu acho que como professora, eu acho que eu tenho, em parte, dar um norte para as pessoas também, mesmo que não sejam os meus clientes, os meus alunos, né, no caso. E eu vi bastante material das escolas de ensino fundamental e médio e eu achei umas estratégias muito interessantes. Tem uns materiais, a questão dos horários é super importante, a rotina de horários. Acho que uma boa inspiração é os pais, no caso, os pais ou os tutores, né, quem cuida da educação das crianças, e nesse caso de pandemia seria mais a questão dos pais, poderia ser um irmão mais velho também, contribuindo nessa parte. A questão dos horários, né? Estabelecer bem a rotina de horários, criar um quadro de horários com os estudos das disciplinas. E um dos materiais que eu vi foi de uma escola particular aqui da cidade, uma escola que é bem conceituada. E essa escola, ela recomendou também, ela deu a sugestão também de uma sugestão para a organização dos conteúdos, né? Começar pelas matérias que o aluno tem mais dificuldade e separar também os dias que são para fazer exercícios e os dias que são para fazer as leituras, né? O estudo do conteúdo teórico. Eu achei essa dica super importante, é uma dica que eu seguia para estudar para o vestibular. Sim. E ela, pelo menos comigo, funcionou super bem, né? Então, eu acho que a questão da organização, e não adianta, a gente tem várias estratégias de estudo e a gente tem que seguir a receitinha de bolo para conseguir ter sucesso, né? Eu acho que às vezes as pessoas elas têm um pouco de preguiça de seguir a receita. Não adianta, é que nem dieta, é que nem Verdade. que nem você fazer uma receita de uma comida, né? Você vai ter que seguir aquelas instruções, seguir o manual de instruções de estudos, né? E nesse caso do estudo de educação domiciliar, aí seria organizar bem a rotina de horários, seria verificar quais são as matérias que os alunos têm as maiores dificuldades, separar a questão separar quais dias que são para fazer exercícios, quais dias são para fazer o estudo do material teórico e também separar os horários de atividades extracurriculares. Eu acho que super importante. Sim, a gente está indo já para os nossos momentos finais, a conversa está ótima, a gente poderia estar falando mais coisas, porque tem bastante conteúdo para falar sobre isso, né? Quem sabe a gente marca uma próxima oportunidade, inclusive para falar dessas novas tecnologias e conversar um pouco mais sobre o homeschooling, sobre a classe invertida, que também confesso que eu gostei muito dessa proposta, que também não é uma proposta nova, é uma proposta já antiga que foi Essa iniciada. proposta eu uso um pouco na UFSC. Eu Então, vou mostrar aqui o livro que me inspirou, né, para poder montar os materiais. É esse livro aqui. Ele é um autor bem famoso, Salman Khan. Né? sim, Ele é o inventor da Khan Academy. A Khan Academy já tem quase 10 anos. Né? E é sim, uma das maiores referências de metodologias ativas, tem a ver com essa questão aí da classe invertida. sim. E na classe invertida, só para deixar claro também que a presença do professor é fundamental, mas ela simplesmente ela dá uma eficiência maior no aprendizado e ela abre janelas, né, para o mundo, assim.
Eu acho muito interessante essa metodologia, a gente pode voltar a discutir numa outra oportunidade, mas para finalizar, eu acho que é muito importante estar claro que as escolas privadas já estão tomando a frente desse processo, nesse momento de pandemia, né? As famílias já estão se adaptando, e entre uma escola privada e outra, você tem uma diferença aí de metodologia, mas ela está sendo encaminhada. Algumas escolas estão colocando que vai ter também as avaliações via internet, via formulário, eu acho que é ok também, mas também tem escolas, como a dos meus filhos, que vão retomar o conteúdo quando sair dessa crise. Então, amanhã está iniciando também novas aulas, uma nova metodologia agora dessas aulas via internet, eu estou achando bem legal, como eu te falei. Nós vamos experimentar e vamos ver se vai dar certo, mas tem que ter, independente de uma escola privada ou outra, ou da escola pública, tem que ter realmente a decisão dos pais em querer fazer. Porque não adianta a escola também trazer a orientação e os pais simplesmente deixarem, largarem, não, deixa para depois, quando voltar, não, tem que fazer agora. A gente não pode perder tempo, a gente tem que estar preocupado com esses índices que estão aí de nível de aprendizado dos nossos alunos. E outra coisa, gente, a vida segue, né? Com ou sem vírus, a vida segue. Estamos bem, estamos com saúde, então não tem porquê a gente ficar aguardando o quê? Que a gente não sabe nem qual é o tal do pico da curva, então não dá. O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer Exatamente. agora. Nós temos que fazer agora. E eu acho que a gente tem toda a condição. As escolas públicas, que hoje que eu vejo que é a maior preocupação, que inclusive a Priscila coloca, eu vejo que tem toda a condição de fazer todo um trabalho agora, com calma, né, de priorizar algumas áreas, de priorizar as orientações, buscar aquele público que não tem acesso, mas poder disponibilizar o material impresso, né? Aliás, é bom que se frise uma coisa. Eu não vi nenhum pronunciamento do secretário estadual de educação e nem do secretário municipal de educação. É importante a gente frisar Realmente, isso aqui. a gente só viu o Weintraub, né? Ontem, o Weintraub, sexta-feira, ele fez uma live para falar do Enem. Eu cheguei a ver um Sim. pouquinho, mas era mais para o objetivo daquela live era para falar da manutenção ou não do Enem, e eles optaram pela manutenção. Sim, assim, foi a última notícia agora. Uhum. Mas fica o recado aqui para as escolas públicas. Os professores têm formação, né? Pensam, têm senso crítico, sim. Tem que começar a se preocupar com esses resultados aí da nossa educação, para se preocupar em tá elaborando material, sim. Porque se os professores da rede privada fazem, por que que da escola pública não é capaz de fazer? Fica a minha pergunta. Porque o salário está Sim. lá. O salário Uhum. está lá, né? Então, o Sim. servidor público tem que estar à disposição da sociedade, principalmente dessa parte da população que tem dificuldade de ter acesso à internet. Porque a gente com a internet hoje, a gente consegue ir para o mundo, mas tem que estar pensando nisso daí. Não dá para parar. Mas fica aqui todo o meu respeito aos professores também, porque eu sei que muitos deles estão se esforçando para levar essa mensagem, esse estudo para os seus alunos. Eu acho que é disso Uhum. que tem que ficar. Eu acho que agora vale o esforço de cada um, dos pais, dos professores, os diretores, e começar a trabalhar, vamos retomar isso daí, porque já demorou, né? Já deu. Sim. Eu acho que para a gente finalizar de vez, né, reforçar que para quem não tem internet tem essa solução do material impresso, né? É Sim, uma solução que poderia servir para as escolas públicas, já que o argumento é que não tem internet, mas é possível enviar os materiais até pelo correio, né? Ou fazer uma retirada na própria escola. Então tem as eu, opções, tem as possibilidades. sim, Mas, mas eu acredito e que. eu acho que e também eu queria dar uma olhada nos comentários, né? Vamos dar uma olhada na audiência Ah, também. sim. Eu acredito que, só para fechar aí que você falou da questão dos Correios, Uhum, é, eu não sei se a gente precisa ter esse gasto, não, sabe, Ju? Eu acho que, de uma uhum. maneira bastante organizada, eu fui na escola dos meus filhos e os materiais estavam todos organizados, álcool em gel, todo mundo de máscara, tudo bonitinho, certinho, pegou, já foi embora, assim, não tem. Então, eu acho que é isso, é deixar disponibilizar um canal de comunicação, eu acho que isso é muito importante.
aqueles pais que têm dúvida, que estão ansiosos, que estão sem um rumo em casa, né? Deixar um canal de comunicação da escola, eu acho que isso é muito importante, eu acho que os funcionários estão ali para atender, então, tudo bem que você não pode ter aglomeração, mas acho que a gente é capaz, né, de Exato. resolver essa situação, né? É muita Uhum. cabeça, eu acho que tem muita gente aí que precisa começar a pensar essas soluções e não deixar de lado esse público que ainda não tem essa facilidade com a tecnologia e às vezes não tem também a internet em casa. É. Ó, Tem Giovana alguma questão? botou aqui, a rotina é fundamental para as crianças, ali sobre as nossas dicas, né? Mais uma mãe Sim, falando aqui, né? Vamos ver, sim, ó, elogiando as dicas aqui dos pais. E aqui na minha Reci, ela falou que muitos pais têm tido dificuldade de criar rotina. É verdade, né? sim, Tanto é que a sim. gente aqui já É, quis dar as dicas justamente para poder auxiliar nessa parte, né? E reclamando também da demanda de atividades que a escola está propondo e acabam por fazer escolhas e negligenciando disciplinas como artes, né? Isso aí é uma questão que é bem importante. A ideia é não negligenciar, a princípio, o ideal é não negligenciar nenhuma disciplina, né? sim, Aí é tentar resolver da melhor forma possível. Se a rotina for bem estabelecida, não tem por que negligenciar nada, né? sim, Então, sim. eu também ouvi aqui um comentário que eu achei interessante aqui, ó. O Júlio comentou que muito professor universitário disfarçando sua preguiça com ideologia, dizendo que a EAD não é 100% inclusiva. Isso é muito desonesto. Eu concordo com o Júlio, né? Tanto é que assim que veio, não vai ter aula presencial, eu já comecei a preparar, porque eu pensei assim, a melhor oportunidade que a gente tem para poder deslanchar o EAD, né? Sim. Muitas vezes eu acho que é uma ferramenta super importante para reposição de material, para suporte de material no ensino presencial. Inclusive, eu já usei quando em dias que eu tive que ir para um congresso, por exemplo, numa semana de aula, eu deixei uma atividade EAD para os alunos e foi super bem sucedida. Já tive experiências positivas. Só E eu para estou vendo que complementar o pessoal está participando bastante aqui. em relação à questão da rotina, né, gente? Uhum. A rotina, ela, sinceramente, ela cabe aos pais. Então, nós precisamos estabelecer essa rotina. E como eu falei para vocês, cada família vai ter os seus ajustes, porque está todo mundo em casa, né? Então, está tudo muito estranho, muito diferente e não é férias. Então, isso que tem que ficar bem claro. Com certeza, aquele período que a criança passava em casa, na escola, 4 horas de manhã ou 4 horas da tarde, dificilmente tu vai conseguir segurar uma criança aqui na frente para estudar todas as matérias. Por isso que eu digo, nós vamos ter ainda, quem tem um ainda consegue talvez uma melhor maneira. Quem tem dois, três, no meu caso, eu tenho que fazer uma engenharia todos os dias. Mas é não desistir, estabelecer essa rotina. Isso é muito importante. No meu caso, eu estabeleci tomou café o primeiro horário da manhã, é atividade da escola. Então, eu vou seguindo a orientação da escola. Por isso que a escola é muito importante se colocar, não deixar os pais perdidos, fazer aquela orientação em relação ao caminho que tem que se fazer entre uma matéria e outra, ou um conteúdo e outro, né? E durante o dia, aí são as brincadeiras, as músicas, o teatro, a leitura, né? Livros diversos, os jogos de tabuleiro e por aí vai. E aí também a gente pensar que a gente não vai dar conta de tudo como um professor, é muito importante a gente ter essa consciência, mas é importante a gente fazer o nosso papel e manter esse contato com a escola. Eu acho que esse contato com a escola tem que ligar, tirar as dúvidas, né? Os professores precisam estar disponíveis naqueles horários também, ou determinar um horário, uma Sim. rotina também, para ter esse contato, né? Isso é muito Uhum. importante. Tem mais alguma pergunta aí, algum comentário? Eu acho que aqui, ó, esse Tá,
Ju, tá falhando. O professor já tem que ensinar como se ele estivesse sendo visto pelos pais o tempo inteiro, até em sala de aula. Ju, eu não consegui te ouvir nessa última, porque deu uma travada aqui na tua fala. Ah, tá. Eu estava lendo aqui o comentário da Ana Carmen. Deixa eu ver se eu Tá, consigo achar aqui de tá novo. cá. Era sobre os pais assistirem às aulas com os alunos. Ah, eu não vou Ah, conseguir achar aqui de novo, mas a ideia do tá. comentário dela era esse, e eu acho que é super válido, é super importante. E eu acho que nós, professores, a gente sempre tem que pensar que a gente está sendo assistido pelos pais também. Eu monto as minhas aulas, mesmo sendo de ensino superior, pensando dessa forma, né? Sim, Então, sim. acho que É, e a mesmo... conferência também. É, Quando eu deixo, meus filhos assumem uma atividade, depois eu vou lá e faço a conferência, né? sim, Porque não tem um claro. professor agora para fazer. Então, eu tenho que ir lá, eu confiro como é que está a qualidade da letra, se errou alguma letrinha ali, já trabalho para fazer essa correção. E assim vai. Eu acho que essa conferência que eu acho também importante, né? Não Ah, é, isso olha, aí faz que... aqui e deixa. A gente tem É, que fazer até o fim. uhum, Fechar. Tem que fazer esse fechamento, né? é Mas isso é mesmo. isso. Tem mais alguma coisa, Ju, para te colocar? Nossa, nossa conversa rendeu. Vamos fazer Né, mas o bate-papo número 2. eu acho que Adorei. por hoje era isso. Acho que a gente até estourou um pouquinho o nosso tempo aqui do que a Adoramos. gente pretendia. Eu acho Foi que o dobro. a gente já passou bastante informação para o pessoal aí. Ju, eu quero agradecer muito você ter aceito conversar comigo, porque nós fazemos parte tanto do Partido Novo, você está na frente encabeçando a Comissão de Educação. Posso dizer que esse período que a gente está junto, né, no grupo, discutindo, enfim, eu tenho me dado a oportunidade de poder escutar coisa que era totalmente diferente do meu pensamento, da minha rotina, e tem me estimulado muito a ler, a entender o que é o homeschooling, o que é agora a classe invertida. Eu vou te falar, vou confessar aqui para vocês que eu estou amando. Eu estou amando. Provavelmente eu já tinha alguma veia aí muito forte e não sabia. Então, esse encontro foi muito legal, porque a gente está aprendendo a ver o que é diferente, né? O que é diferente da nossa opinião, o que a gente pode aprender com isso, mergulhar mais nessas metodologias, porque a gente só tem a ganhar, né? Sim, Quero claro. agradecer muito a tua participação, a participação de todas as pessoas agora que estiveram conosco até o final e as que já saíram, mas eu vou tentar deixar aqui gravada essa live e eu espero te encontrar no próximo tópico, com outras Ah, novidades. nós vamos se encontrar aí. Aí agora a comissão vai dar continuidade aos trabalhos, vai aprimorar, né? Aproveitar a quarentena para essa parte de estudos. E em breve vamos ter mais novidades aí. Que bom, fico feliz. Então tá, valeu, Ju, abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Vou encerrar e vou tentar salvar aqui, tá bom? Tá certo. Beijão. Beijo. Tchau.